Eu quero cumprimentar os caros colegas e estimados amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que deram crédito à minha fala e que repassaram aqueles vídeos que foram gravados. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Na ciência existem debates, alguns pontos de vista que realmente divergem, mas o que importa aqui é que a verdade ela venha prevalecer. E uma pessoa, me procurou, fez um teste glicêmico com a minha pessoa, com base no glicosímetro, na coleta de sangue, fiz uma análise com conhecimento que o Todo-Poderoso me deu. Eu disse àquela pessoa que seu sistema endócrino estava trabalhando normalmente. Essa pessoa me procurou depois, pouco tempo, e ela disse que estava pré-diabetes. Inclusive, veio aqui de frente à minha residência e me viu ali sentado e veio falar com a minha pessoa. Aí eu estranhei e me assustei, E perguntei o que foi que aconteceu no processo alimentar dela. Mas as pessoas simples, humildes, é por isso que eu estou aqui, para tirar as dúvidas e tirar limpo toda essa situação que gerou um problema psicológico para essa pessoa, Aí eu comecei a abrir um diálogo, gerou um feedback, e eu comecei a analisar também a fala dela. Segundo ela, fez um exame e deu pré-diabetes, concernente à curva glicêmica. Senhores endocrinologistas, respeitosamente, eu respeito a posição de cada um deles, mas há uma análise dentro desse contexto que eu quero esclarecer e ser bem categórico na minha fala e deixar transparecer. Quando alguém faz um aniversário e aquela pessoa é convidada a comer bolo, tomar refrigerante, no outro dia, quando ele vai puxar a glicose, gera uma alteração por causa de quê? Das coisas doces que ele comeu ali. Isso é normal. Diante do ponto de vista dos senhores, é para trabalhar em cima do pré-prandial e do pós-prandial. Eu entendo perfeitamente que vocês vão introduzir uma linguagem para saber se a pessoa tem resistência à insulina ou tolerância. Esse é o ponto de vista dos senhores endocrinologistas, mas de uma forma mais profunda para ver como é que as células beta se comportam diante daquele exame chamado dextrosol. Se minha memória não falha, o padrão é 75 gramas de açúcar, de glicose. Agora, senhores, diante do ponto de vista nutricional, essa situação, ela de fato não é boa. Mas por quê? Porque a gente faz essa análise. A pessoa não tem nada no HCl e começa a consumir em jejum o dextrosol, que o sistema padrão é 75 gramas de puro açúcar. Aquela pessoa
ingeriu uma carrada de glicose. Diante da visão do sistema metabólico e nutricional, é claro que vai dar alteração, porque aquela pessoa vai transportar através do seu sistema dezenas e centenas e milhares de moléculas de açúcar, de glicose para as correntes sanguíneas. Depois de 2 ou 3 horas de relógio, quando fazer o teste, vai dar alteração, porque aquela pessoa não tinha nada no seu HCl. E quando ela tomou aquele líquido muito doce, foi para as correntes sanguíneas e gera o quê? Alteração. Eu quero só explicar aqui às pessoas que não conhecem a curva glicêmica, nem conhecem esse exame. Diante do ponto de vista dos endocrinologistas, é para justamente analisar se você tem intolerância ou tem resistência à insulina. Diante do ponto de vista nutricional, vai gerar uma alteração glicêmica, porque você tomou o dextrosol, que é aquele líquido que tem 75 gramas de puro açúcar, a famosa glicose. Vai direto para as correntes sanguíneas e vai dar o que? Alteração. Senhores, aqui é simples e os humildes têm que justamente aprender essa situação. Tudo que você ingere, metabolicamente falando, vai para as correntes sanguíneas. Imagine só você em jejum começar o quê? Tomar, entendeu? Aquele líquido que está o quê? Carregado de glicose. É claro, meu amigo, que vai dar alteração na hora. Porque o pós-prandial, com alimentação mística, a escala científica fala bem claro, entre 90 a 140. E o pré-prandial é entre o quê? Em jejum, entre 70 a 99. Agora, pense cá comigo, psicologicamente falando, em jejum, você tomar aquele líquido doce, entendeu? Aí as células beta não produziu insulina o suficiente para empurrar aquelas moléculas de açúcar para as células, para gerar ATP, energia. É claro, quando você for puxar, entendeu? Depois de 3 horas, vai dar uma alteração, porque você se alimentou em jejum somente de glicose. O análise científica é claro e é evidente. E minha fala é bem contundente nesse aspecto, dentro dessa situação. Ok? Isso aqui é só para tirar as dúvidas, meu irmão, desse paciente que chegou à minha pessoa. Agora, algumas pessoas já chegaram, alguns médicos, alguns especialistas da área, entendeu? Já falaram abertamente. E eu não concordo. Por que não concordo? Porque aquela análise e aquela fala, entendeu? Eu não estou de acordo. Algumas pessoas chegam em alguns canais de televisão e falam bem claro, olha, a menopausa é um problema patológico e a progesterona ou o estrogênio, conhecido também como estrógeno, é responsável por gerar e causar infarto e AVC nas pessoas. Mas não é verdade. Porque esses dois hormônios, dicotomicamente falando,
não endurece as paredes das artérias coronárias. Quando a mulher está na menopausa e quando é diminuído esses hormônios, a única coisa que acontece cientificamente, ela passa por um processo. Um processo que gera uma temperatura corporal mudando constantemente. Muitas vezes a mulher está com frio e de repente ela está com calor, e esse clima corporal ele fica oscilando. A pessoa sente fraqueza, muitas vezes tontura, quando está na menopausa, mas eu desafio esses médicos e esses especialistas a me provar dentro da literatura científica. Porque a gente falar é fácil. Agora, ter artigo científico para provar, porque aonde eu estudei, aonde eu tive essa oportunidade, o que gera infarto nas pessoas é diversos fatores. Agora, quem foi que disse que a progesterona, juntamente com o estrogênio ou estrógeno, se transforma em placa de gordura? Meu amigo, nós temos que ter muito cuidado no que a gente fala, porque as pessoas são prejudicadas psicologicamente falando. O que gera obstrução nas artérias são os triglicerídeos altos, não tem nada a ver com a progesterona, nem com o estrógeno, é o LDL fora do seu padrão, as arteroma, a arteriosclerose, são as placas de gordura que ficam acumuladas nas paredes das artérias, estreitando os vasos. Não tem nada a ver com o que esses homens falaram. Aqui é só para confortar o seu coração. Louvado seja Deus. O que o Todo-Poderoso me deu, eu agradeço a Deus e o conhecimento que Ele me concedeu, e a vocês que me ouvem, eu passo de graça. Louvado seja Deus. Lá na faculdade eu tive que pagar, mas para os meus companheiros e meus irmãos em Cristo e aqueles que me ouvem, nós falamos com toda a veracidade dentro desse contexto, entendeu? Com muita autenticidade. Pastor Cleberson, e o que é bom para manter o equilíbrio desses dois hormônios? Vitamina C, que é rico em citrato, vitamina D e vitamina do complexo B, do complexo C, vitamina B12, vai auxiliar você bastante e vai lhe ajudar de uma maneira maravilhosa. Aqui fica meu abraço, Deus abençoe, tudo de bom, viu? Eu só vim tirar essas dúvidas porque envolve a minha pessoa, e aí eu não posso ficar em silêncio, porque as pessoas quando me vê vai pensar que eu sou um charlatão, e eu não sou. A minha face é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia, e na pessoa de Cristo, a gente ser um dia perfeito. E a palavra de Deus, ao qual eu tenho um vínculo muito grande, me ensinou dessa forma: aquele que tem um sonho, conta o seu sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. E principalmente no mundo científico, né? Deus seja louvado. Em nome de Jesus Cristo, meu abraço e fica com Deus. Amém.